Tudo bom? Então, agora eu vou falar português. Se vocês têm algum problema, aí tem a porta. Não, mas eu sou. Tudo bom? Eu vou falar do GraphQL. Quem usou o GraphQL aqui na sala? Quem usou quando viu? Legal, legal, muito bom. Estou fazendo o GraphQL desde faz uns dois anos e meio. Eu fiz já muitas vezes, então acho que vocês vão curtir. Então, nossa. Eu preciso que... Olha, dá para ver, eu acho. Então, eu sou muito humilde, e aí eu coloquei uma slide com o meu nome. Dá para ver? Eu sou espanhol, já falei. Então, eu sou um Google Developer Expert, e isso aí, muitas pessoas, elas pensam que eu sou da Google, ou que eu sou um experto. Uma das duas. Mas, na verdade, eu não sou, não. Aí, faz uns 2 anos, eu comecei a fazer palestras o tempo todo e também comecei a fazer treinamentos. Então, olha aí o número. É uma pena que não a palestra 100, né? Mas é a 100 menos 1. Então, aí eu vou aproveitar a viagem também para visitar Buenos Aires. Eu acho que vai ser bacana. Mas aí vocês veem que eu já fui no Japão, eu já fui nas Américas, eu fui também na Islândia, eu viajei para o mundo todo. Então, se você tem conhecimento e dá para compartilhar com a gente, vai lá e prepara uma palestra, né? Aí talvez que você me pega a mim, mas tem 100 palestras para fazer ainda. Eu coloquei também esse slide lá, porque eu fiquei muito feliz. Eu escrevo também no meu blog, mas os Google Developers Experts do mundo, tem uns 400, eles todos publicam no Medium, lá na rede. Aí, num dia, eu coloquei os 3 top blogs. Eu fiz isso. Eu não fiz na Photoshop. Isso aconteceu, na verdade. Tudo bom. Aí eu falei no começo. Eu sou muito ativo na comunidade. Estou morando em Londres por uns 10 anos agora. E eu comecei a comunidade Angular Zone. Isso foi faz um tempo. Mas faz 2 anos aí eu comecei o GraphQL London. Se vocês querem acompanhar, vocês têm os vídeos, a gente faz vídeos das palestras e a gente tive já o criador do GraphQL e vários membros do core team. Aí também a gente tive a equipe do Apollo e fica muito interessante, na verdade. Eu sou também treinador. Não sei se vai ficar uma introdução bem chata para vocês. Como que eu faço todas essas palestras o tempo todo? Eu comecei também a fazer o maestro de cerimônias. Talvez vocês já enxergaram que eu faço muitas graças com o pessoal. Aí eu fiquei, olha aí, o Evan Yu fez uma foto comigo. E aí fazia graça também. Isso foi na View Amsterdam, lá no canto. Então, vamos lá. Isso vai ser a última slide. Aí eu organizei a primeira conferência para o Angular, que aconteceu num cruzeiro. Aí a gente partiu do Miami e foi ao redor das Bahamas. Sim. Olha aí. Nossa,
Nossa, olha. Isso aí é uma ilha, Nassau. Tem treinamentos. Olha aí essa venue, essa localização, é? Vocês têm conferências assim? Eu ajudo vocês. Então, isso foi a minha apresentação. A gente pode ir agora. Não, mas eu vou falar do GraphQL. Eu gosto muito dela. E vamos lá. Então, eu vou começar com uma linha temporal para que vocês, as pessoas que não conhecem, aí você pegam todas as informações. Então, no ano 2012, a Facebook, ela criou a primeira versão, eles mudaram das versões HTML para native, para mobile native. E aí foi a primeira versão que foi nativa. Eles internamente, para fazer o projeto, eles criaram a tecnologia do GraphQL. Então, se você usa o Facebook desde esse tempo, você está usando o GraphQL na verdade. Passou um tempo, uma história, Vue foi lançado em 2014. Em 2015, a Facebook, ela decide lançar o GraphQL como open source, como código aberto. Então, o que eles fizeram é publicar uma implementação referência usando JavaScript. Eles também fizeram o primeiro cliente, o Relay Classic, também de código aberto. No seguinte ano, talvez o mais destacado nesse tempo foi o anúncio da GitHub, que eles mudaram as APIs públicas para usar também GraphQL. Eles tinham REST, as comuns, mas aí eles mudaram também para uma API GraphQL pública. Foi muito legal. Também a gente teve o primeiro website, só focalizado com GraphQL, que ainda hoje existe. E também a primeira conferência aconteceu lá em São Francisco, GraphQL Summit. No 2017, eles criaram uma nova versão do Relay, que foi também chamada Relay Modern. Mas também começou uma competência. Apollo Client, ele criou uma nova versão e eles tinham uma API bastante mais sencilla, mais fácil de usar. Umas dos comentários das pessoas era que o Relay era muito perto das tecnologias da Facebook. Aí eles usavam abstrações que só a Facebook usava. Então ficava mais difícil de utilizar. O Apollo, por contra, eles fizeram as APIs muito fáceis. E até hoje, eu acho que é o cliente mais importante. No final do ano passado, Amazon criou o primeiro cliente, o AWS AppSync. E esse vai ser uma versão do Apollo Client que eles vão modificar para usar o seu backend proprietário. Então, neste ano a gente também viu o lançamento do Prisma. Isso aí é a empresa GraphQL, que talvez vocês usaram no ano passado. No começo deste ano ela virou Prisma. A mesma tecnologia. Também o Apollo criou o servidor e a infraestrutura que eles chamaram Apollo Engine. E aí você também dá para instalar o seu servidor GraphQL e tem aí uma consola que é muito fácil de usar. Aí ela inclui traças, ela inclui performance e muitas features que vão fazer o desenvolvimento muito fácil. Talvez uma outra ponto importante foi
o lançamento de uma nova versão do Apollo Client, mas isso foi esse ano aí. Eu vou dar alguns endereços para vocês checar se vocês querem praticar com o GraphQL. Aí, a aplicação, o aplicativo Launchpad, ela permite criar um servidor GraphQL na rede. Aí você dá para compartilhar um endereço e você pode criar testes e aplicações também nativas. Um outro recurso muito bom é How to GraphQL. Aí tem uns tutoriais bem bons. Se você quiser aprender GraphQL, é o melhor recurso, eu acho. Também tem DevTools. E no Chrome, você pode usar os DevTools para Apollo. Aí se você tem uma solução GraphQL, aí dá para lançar as suas queries, também executar as suas subscrições, e você dá para ver também a caché do cliente. Aí fica muito completo. Então, para a prática de hoje, eu preparei uma demonstração de um aplicativo. Eu chamei ele o Hands Up. Então, vocês podem agora usar esse link aí e começar a usar. Então, o que é essa aplicação? Essa aplicação agora tem todas as palestras do evento. Aí vocês têm a oportunidade de dar um like, ou dar 2 likes, ou dar 3 likes, ou mais, a qualquer das palestras que hoje aconteceram. Também eu coloquei a minha, tá? Se você tem o seu laptop, também dá para usar no laptop. Muito bom. O William ficou primeiro. Então, essa é a aplicação lá. Se você usa, ele tem uns coraçõezinhos lá. Eu adicionei uma animação. Olha. Vil vai gostar disso. Muito bom. Então, a gente vai mostrar como que eu construí. Na verdade, vocês têm o código no GitHub. Então, não se estresse. Qual é a arquitetura que eu usei? Eu usei várias tecnologias para implementar as diferentes funções. Aí, eu coloquei o AppSync da Amazon para implementar o servidor, a parte servidor. Aí ele vai com o cliente também, com o mesmo nome. E também para permitir diferentes usuários, aí eu coloquei também o Auth0. Vocês usaram o Auth0? Fica muito fácil também para adicionar. Então, isso aí vai ser a nossa arquitetura. E eu vou começar por o esquema. Então, o GraphQL, você define os tipos que você vai fazer as suas queries, os seus dados, e a partir do esquema, aí vai construir o seu aplicativo. Então, para o Hands Up, como vocês viram, a gente só tem a pergunta, tem como um item, e tem também os votos. É uma aplicação bastante sencilla para a gente seguir. O diagrama que eu coloquei lá, ele tem as perguntas, e aí tem os campos, o corpo da pergunta, o tempo que foi criado. Aí eu coloquei também um flag, por se alguém faz, eu não sei, um trolling, não sei como vocês falam isso. Aí eu posso bloquear usuários. Então, cuidado. Estou olhando vocês. Também eu adicionei os usuários. Aí qualquer pessoa vai lá no sistema e adiciona uma pergunta. A aplicação em si é mais para eventos, como este aí.
Imagina que você vai, compartilha o endereço e durante o dia você faz as perguntas usando o aplicativo. Aí os usuários logam usando o Auth0 e aí eu coloco o identificador do usuário quando eles criam uma pergunta. Também tem a parte dos votos. Aí eu relacionei a pergunta com um voto. Aí cada voto vai para o sistema. Qualquer voto é importante. Então, tudo bom? A gente segue? Sim? O que eu fiz? Na verdade, você pode criar o seu servidor GraphQL e não é muito trabalho. Mas é muito menos trabalho se você vai numa consola e cria lá. Então eu fiz isso. Isso é mais ou menos a interface. Aí você coloca o seu esquema, vai num botão, cria o seu esquema, genera os seus resolvers, e aí você pode usar nesse instante. Fica muito fácil. Aí ele utiliza DynamoDB lá atrás e dá os seus dados uma resposta muito rápida. Então, como que ele funciona? Aí eu mostrei um pouco, a gente criou o esquema, eu mostrei o diagrama, aí ele vai usar os data source e também vai gerar um monte de código para que você não tenha que fazer manualmente. Aí as vantagens de usar o sistema AWS AppSync é que ele também dá funcionalidade da Lambda, tem muitos conectores com outras origens de dados e também tem várias funcionalidades bastante boas. Se você compara, implementar essas funcionalidades desde zero. Aí também vem que pode conectar qualquer dispositivo e ele vai receber atualizações do seu GraphQL Server. Talvez que eu vou falar também das opções offline, mas aí eu não tive tempo para implementar, mas elas também ficam lá. Se você precisa de funcionalidades offline, isso aí também está coberto. Tudo bom. Então, eu vou explicar a parte do cliente, e como eu falei, ela utiliza Apollo mais um fork. Aí eles usaram a base do Apollo e implementaram os conectores com o seu backend. Como que isso vai funcionar aí? Então, aí tem um diagrama que ele mostra a funcionalidade básica de um servidor GraphQL. Aí a gente executa uma query, vai usar o esquema. O que vocês estão vendo lá é o esquema, as relações que tem o esquema. Aí a gente faz uma query e o cliente pode mostrar as informações. No momento que o cliente faz uma mudança, aí vai usar uma outra API que vai ser a mutation. Também dá para falar que não sempre tem uma base de dados. Você tem as opções de executar em Node, normalmente, qualquer código. Pode usar um sistema de arquivos, pode usar um outro sistema terciário que você já tem desenvolvido. E aí vai fazer as mudanças e também vai ver uma outra vez no sentido das queries. Tudo bom. Então, qual dependências você tem? A primeira vai ser o cliente que eu já falei. Depois a gente também vai usar o View Apollo, que ela tem as APIs para executar as queries e as mutações desde o cliente. E também tem o GraphQL Loader. Isso aí vai compilar as queries para que você não tenha que fazer isso manualmente. Tem também alguns plugins que no tempo da build eles também podem fazer isso. Mas aí você tem que mudar a configuração. Normalmente as soluções que você vai ver vai ter o GraphQL tag no seu código. Melhorou.
Então, aí tem o código. A gente normalmente o que faz é criar uma pasta para a configuração do AppSync. Aí eu fiz isso, e aí eu executei o provider para ter a instância do AppSync no cliente. Então, vamos ver o código lá para o setup. Então, nesse arquivo lá do cliente, a gente vai ter essas dependências. Na consola, eu peguei a configuração. Aí você tem o domínio, tem também alguns detalhes para autenticação. Aí eles ficam nesse arquivo lá, o config, na pasta config. Aí eu instalei o Vue Apollo e só tive que passar isso como o default client. Então o código fica muito fácil. Simplesmente, o que a gente tem que definir é, obviamente, o endpoint. O GraphQL só tem um endpoint, então com isso vai funcionar perfeitamente. Aí tem uns outros detalhes por conta dos serviços de hosting e também o tipo de autenticação. Talvez vocês lembram das configurações do GraphQL do Apollo. Aí tem uma parte também que são as mesmas. Aí se você tem o código já com Apollo, aí dá para usar também lá. Nessa policy que eu usei, ele vai sempre usar a network. Também dá para usar a caché, ou se não tem os dados na caché, também vai para a network. Mas isso são detalhes da implementação. Eu vou mostrar alguns exemplos de como eu criei as questões e também os votos. Então, agora a gente vai olhar para as queries. Qual é o código que você precisa para executar as queries no seu cliente? Então, neste apartado, eu vou mostrar as queries no meu esquema. Como eu mostrei, o esquema tem duas APIs. A gente viu no diagrama, uma é query e a outra é mutation. Aí eu criei um tipo, e aí tem duas queries registradas. Uma para tomar uma questão, usando um ID, e uma outra para tomar uma lista. E aí tem também a questão, o tipo questão para vocês lembrar. Então, vamos usar um momento uma outra aplicação para ver isso em execução. Se eu posso. Então, aqui tem uma ferramenta, ela é o GraphQL Playground. Aí também tem um cliente que pode executar no seu cliente nativo. Deixa-me fazer mais grande. Então, aí coloquei a query, que vai procurar a lista das questões e aí vai procurar também os campos que eu preenchi aqui. Se eu executo, agora vai pegar todos os dados, todos os votos que a gente fez. O que vocês fizeram. Mas se eu coloco aqui, deixa eu mostrar isso. Ele aí agora também vai recoletar as informações dos votos. Vamos olhar como estão os votos agora? Nossa. Ok. Não. Eu acho que a gente quebrou. Será? Quebrado. Capum. Então, talvez que vocês acabaram no meu crédito também pode ser. É a versão de teste. Então, eu vou mostrar uns exemplos mais. Então, aí no seu código, ele vai ficar também num arquivo GraphQL que eu criei. E aí eu vou usar o GraphQL tag para criar a versão em execução. Então, aí tem a query que eu fiz.
Também vai mostrar os dados das perguntas que eu coloquei com os nomes das palestras. E nos componentes, ele fica muito fácil. Para mostrar uma lista que eu só executei, eu criei no arquivo e aí eu passo por um atributo do view, só na verdade eu tive que adicionar a instância do Apollo com uma query executando essa definição que eu fiz. Então fica muito fácil. Aí os resultados vão vir na propriedade questions, e aí eu usei questions.items que ele linka com o array. Então fica um código muito, muito bonito. Para as mutações, não, a história fica um pouquinho mais complicada. A gente agora vai olhar nessa parte do diagrama. E a mutação, eu vou usar a mutação para criar uma questão. Aí ela tem um argumento que vai ser o texto da pergunta. E na resposta, ele vai dar de volta um tipo questão. Estou só seguindo a definição do meu esquema. Na mutação, aqui vocês veem os detalhes. Aí vem o primeiro exemplo de um argumento. Ele fica um tipo string. E a exclamação ela é para um campo obrigatório. Aí, se eu quero criar uma questão, aí tem que ter o body, o que eu defini como body. Aí eu executo e estou reclamando os campos que vocês veem lá no final. No código do componente, o que eu vou fazer é vou acessar a instância do Apollo, igual que você faz com o router e o Vuex, e vou executar a API do Mutate. O Mutate vai pegar a query que eu fiz, que eu mostrei, e neste exemplo ele tem que usar umas variáveis também. Neste caso vai ser a questão com o corpo da pergunta. Isso aí vai demorar um pouco, vai executar a mutação e vai voltar com os resultados que eu defini na minha query. A diferença que tem o Apollo é que ele tem que fazer uma gestão dos dados da cache. Aí, o código que estou mostrando agora, ele tem que executar sobre a cache uma query, que eu vou usar também GraphQL, e fica interessante. Eu executo uma query GraphQL no cliente, aí eu faço as mudanças que retornaram do servidor e aí atualizo a minha cache manualmente. Se vocês têm algum problema quando estão desenvolvendo, vocês podem usar também as DevTools. Aí vai mostrar o estado da sua cache. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aí quebrou, mas as DevTools, elas deveriam funcionar. Então, aí vocês veem as queries que a minha aplicação tentou fazer e executou a list questions. E aí vocês também dá para ver o string da query. Se a gente olha também para a cache, a gente vai ver as instâncias dos objetos. Então, aí tem na raiz, tem todos os objetos e as referências aos objetos na cache. Então, se eu pego o primeiro, aí ele vai pegar o objeto. Na verdade, ficou um mapa na implementação do Apollo. E aí a gente pode ver todos os detalhes. E também com os votos. Então, eu acho que a gente votou muito. Mas a gente votou. Aí a gente dá para ver os votos. Jacob tem aqui 12. Ok, o maior não tem nenhum. 1, 2, 3. Alguém criou alguma pergunta lá. ViewStyle tem 15. Então, ficou um tempo funcionando e aí quebrou. Os hackers brasileiros atacaram de novo.
Então, para os votos, a gente executa uma query bastante parecida, com um outro tipo, e aí ficou tudo. Então, vocês podem ver todos os detalhes no GitHub, então não vou cobrir todo o código, mas eu acho que a autorização ficou legal. Talvez que eu possa... que dá para fazer aqui? Ok, as perguntas ficaram boas. Mas os votos quebraram. Certo. Não vai dar para ver isso, mas tudo bom. Aí, na autorização, na verdade, ela tem muita coisa feita por os SDKs do Auth0. Então, aí eu integrei, e aí a gente vê o fluxo. O que você vai ter no cliente é uma chamada para o Auth0, e ela vai fornecer o Access Token, Refresh Token e ID Token. Aí você vai usar o Access Token e eu vou passar, na verdade, no backend. E vou linkar com o objeto questão e qualquer outro objeto que eu precise. No entorno do Amazon, o que a gente faz é colocar o token aqui nesse input. E aí a gente pode executar as queries com autenticação. Não dá muito para ver, mas isso funciona assim. Então, vamos ver um código lá. Nesse serviço que o Auth0 fornece, aí eu preenchi os dados do serviço que eu criei na consola do Auth0, e aí eu consegui também bastante funcionalidade deles. Eu consegui o login, o logout e várias funções de ajuda. No setup com Vue, ele ficou assim. Então, eu criei uma instância do serviço e aí eu também peguei as referências das funções, que depois eu integrei com os meus componentes. A única coisa que fica um pouco esquisita é que quando você faz a chamada para o Auth0, ele torna com um callback. Aí quando executa o callback, você tem que detectar isso e aí pegar a autenticação com o cliente, fazer o sync. Então, vou fechar a palestra falando um pouco da comunidade ao redor do GraphQL. Ela fica muito, muito grande, muito boa. Eu recomendo acompanhar o tema. E também se vocês podem assistir, ainda que seja nas redes sociais, quando o Summit aconteça, lá em São Francisco. Também tem uma lista de influencers que eu posso recomendar para você. E aí foi tudo. Obrigado pela sua atenção.